Ok, voltamos aqui agora com o nosso terceiro bloco. É, Vamos levar a temática um pouco agora para a advocacia criminal, doutor. O senhor é advogado, milita na área criminal já há algum tempo, Certo. né? E eu sempre gosto de perguntar isso para os advogados, principalmente para os advogados. A gente tem em voga, a nível nacional, a Operação Lava Jato. Certo. Quais têm sido os reflexos da Operação Lava Jato para nós advogados? Muito bem. Doutor, eu estou me sentindo maravilhado com esse programa e eu acho que o seu público aqui do programa Sentença está aqui também compartilhando desse sentimento. E eu vou dar alguns recados claros dentro de uma perspectiva pessoal, minha opinião pessoal. Claro. Eu tenho aqui, eu poderia dar várias respostas. Uma como advogado, uma como cidadão e uma como professor universitário que sou. No mínimo 3 aqui, posições. Mas vamos nos ater sobre a questão legal, primeiramente falando. A Operação Lava Jato, num contexto geral, extremamente positiva. Aí eu estou falando para a nossa população, para o nosso público. As pessoas estão aplaudindo. Porque não via isso. Nós que somos advogados e militamos na área criminal, se somos bem remunerados, nós esgotamos todo o direito do ordenamento jurídico para o nosso cliente. E aí nós temos primeira instância, segunda instância, temos todos os recursos possíveis e impossíveis até o STF. Enquanto que a população mais simples, mais pobre, que é a maioria, no máximo, quando dá, vai na segunda instância, ou quando temos o defensor público, que é a coisa mais rara do mundo ter tempo, prosseguir com esse recurso até o STF. Mas, no máximo, num contexto geral, fica ali pela segunda instância mesmo. Falando como cidadão, isso é maravilhoso, porque nós conseguimos, de certa forma, fazer uma equiparação. Não foi uma equiparação de trazer o direito total para os mais pobres. Isso continua os mais pobres com o seu direito restringido, porque não consegue ter esse alcance. Mas houve discussões que se avançaram, que daí houve uma discussão, eu vou falar agora como advogado, que é a questão constitucional. Porque daí, como advogados, nós já fugimos desse nosso olhar de positividade da operação, de estar prendendo pessoas e levando a força federal fazendo operações, que mostrou as vísceras, né, da nossa política, tanta sacanagem acontecendo. Mas eu vou falar agora como advogado. Como advogado, nós temos algumas discussões a serem feitas, que aí ela vai direto de encontro com o contexto constitucional. A nossa Constituição, doutor Murilo, o senhor bem sabe, que ela tem lá, de forma hierárquica e de forma específica, taxativa, como se deve proceder os processos, como se deve proceder os princípios processuais e os princípios processuais constitucionais. Que é, basicamente, dizendo 2, o princípio da presunção de inocência e ninguém será considerado culpado até que se transite em julgado o processo. Partindo dessa premissa, como advogado, nós temos tido embates e mais embates jurídicos, onde o STF agora veio confirmar que na segunda instância não se aprecia mais provas. A partir da segunda instância, confirmação da decisão de primeira instância, não se aprecia mais provas, vai se discutir somente questões e dirimir questões processuais, uma nulidade, não vai mais se discutir provas e que a pessoa já pode cumprir essa pena imediatamente. Isso já acontecia com a nossa população pobre. No máximo, segunda instância, já estava preso mesmo, transitado. Então, dessa perspectiva popular, ficou extremamente equiparado. Então, hoje, o empresário, o político, ou qualquer autoridade, independente de quem seja nesse país, que faça algo que é ilícito, que é ilegal, que vai constranger e romper o nosso pacto social de obedecer às normas, sabe que a partir da segunda instância ele pode começar a cumprir pena na cadeia. Nessa perspectiva, extremamente positivo, popularmente falando. Mas ficamos em débito na questão
técnica, porque para que se equiparasse dentro da legislação, teríamos que aí alterar os princípios constitucionais. Então precisaríamos inserir na nossa Constituição que na segunda instância já se tornaria em tese um pré-trânsito em julgado, né? Vamos dizer assim, né? Uma figura que não existe. Que não existe. Então, existe na prática. Existe na prática, mas dentro da lei nós não conseguimos ainda aconchegar isso daí. E falando de uma perspectiva como professor de direito que sou, e os acadêmicos vão poder comprovar isso, doutor? Porque eu pergunto, vocês querem aprender o direito na prática ou na teoria? Teoricamente falando, é isso que nós falamos, que não conseguimos aqui, a partir da segunda instância, encaixar. Então, o entendimento do STF, eu particularmente falando como advogado, sou extremamente contrário à execução provisória da pena a partir da segunda instância. Porque eu acho que a Constituição, que é a nossa lei maior, e o STF, que é o guardião da Constituição, deveria preservar esses princípios que já estão inseridos lá. Ocorre que, se por um lado nós vamos levar a cabo os princípios constitucionais, a grande maioria da nossa população ela fica desguarnecida do direito, porque fica um direito diferenciado. Então, para um amigo do rei, as benesses da lei. Quem são os amigos do rei? Quem tem dinheiro para pagar grandes bancas de advogados e bons advogados. Quem são os inimigos do rei? O pobre. As pessoas simples, que é a maior parte da nossa criminalidade que inflamam, não, meu Deus, eu quero falar, incham os nossos presídios. Agora, doutor, falando como professor, é aquela mesma temática que eu disse nos 2 blocos anteriores. Nós precisamos, enquanto cidadãos e detentores dessa operação do direito, informar e ajudar a nossa população a entender as suas dificuldades. E hoje no país, o senhor falou em Operação Lava Jato, começamos a ver uma série de figuras presas, pessoas que foram políticos famosos, pessoas que foram, num determinado momento da nossa história, porque isso ficou para a história, doutor Murilo, figuras que pareciam até serem salvadores da pátria, pessoas messiânicas, né? Tinha status de messias da solução dos problemas do nosso país, e de repente nós nos encontramos hoje, presa. Então, alguma coisa de diferente está acontecendo no nosso país. E é positivo isso. Isso é positivo, porque ao mesmo tempo que nós ficamos insatisfeitos como advogados, de termos às vezes o cliente, mas doutor, é só com trânsito em julgado, eu sei que é só com trânsito em julgado, mas doutor, eu sou inocente, eu preciso esgotar todos os recursos. Nós sabemos que tem que esgotar, mas o guardião da Constituição, que é o STF, que diga-se de passagem, é um tribunal político, porque todos os integrantes do STF foi indicação de alguns dos presidentes que lá passaram, balizou, a maioria deles entendem que a partir da segunda instância tem que prender. Para a população, eu acho que foi um grande avanço para a massa em geral. Então precisamos agora fazer o ajuste técnico. Mas para a população isso era extremamente positivo. Para o professor Moisés Marinho, que dá aula, eu também me filio. E aí eu tenho que tirar minha máscara totalmente do advogado para entender que existe um benefício maior em prol de um constrangimento legal. Infelizmente. Porque no nosso país só ia preso pobre. Hoje não, hoje está indo preso pobre, político, empresário. Então a lei hoje começou a mostrar de fato a sua cara e a sua dureza e a sua eficácia. Porque eu tenho certeza que hoje o cidadão desse país, quando pensar, doutor, quando pensar em meter a mão no que não é dele, porque o que rouba a nossa casa, que mete a arma e leva, a polícia prende, dá um cacete e bota na cadeia. Mas aquele que veste gravata, como nós, usa terno e é eleito pelo próprio povo, não ia preso. Quem é Sérgio Cabral, se a população, o internauta bem lembra? Governador de uma das principais unidades da federação do nosso país. E ficou uma figura estampada para o mundo inteiro. Ele com as algemas nas mãos e nos pés. Mostrou que uma pessoa que chegou àquele nível de deboche, de ironia com a população,
de chegar a dar um presente para sua digníssima esposa e primeira-dama, um anel de 800 mil reais, regado ao melhor vinho e nos melhores ambientes na Europa. E hoje está cumprindo, já está indo para mais de 200 anos de pena e muitos outros processos. Só para ilustrar. E nós teríamos aí muito tempo para discutir outras figuras. E isso nós estamos falando a nível de Brasil. Mas nós temos em Rondônia, temos em outros estados, esses exemplos de pessoas que ocuparam determinados cargos e figuraram no nosso cenário político como lideranças extremamente fortes, hoje estão amargando o ardor, a dor, o sofrimento, a frieza de uma cadeia que só nós conhecemos. Eu nunca fui preso e tenho certeza que o meu caráter, o nosso, nunca permitirá que nós iremos presos, doutor. Tenho certeza disso. Mas só de conviver com os nossos clientes no dia a dia, a gente já tem a sensação do que é uma prisão aqui no nosso país. Um local que não recupera ninguém, e hoje temos essas figuras que luxavam do bom e do melhor, com dinheiro público, lá sentindo pelo menos o cheiro da cadeia. E tem gente que vai sentir o cheiro e vai também servir como morada até eles partirem. Porque 200 anos de cadeia, 30 anos no país, aí vai ficar 30. Mas se essa pessoa tem, por exemplo, 60 anos de idade, então a probabilidade de chegar até os 90 pode até ser que chega, né? Não faz nada lá dentro. Puxando o gancho do sistema penitenciário, é claro que Rio de Janeiro e Sérgio Cabral é um ponto fora da curva. Até porque ele está no sistema prisional, mas semanalmente a gente vê que é preso lagosta, camarão, vinhos de altos rótulos dentro da cela dele. Alguma coisa está acontecendo ali que não é normal. É verdade. Vamos trazer para cá nosso sistema penitenciário. Como advogado criminal, como é que está? Qual é a sensação que o senhor está tendo nesse momento? Doutor, o sistema carcerário, num linguajar bem prático, objetivo, é, na realidade, um desastre. O sistema prisional no nosso Brasil, no nosso país, Rondônia, Porto Velho, é um desastre total. E isso, doutor, não é de hoje, não é de 2 anos atrás, não é de 5 anos. Isso vem se arrastando há décadas. Hoje nós temos uma população carcerária, se já não ultrapassou os 700 mil detentos no país inteiro, mais uns 200 ou 300 mandados de prisões em aberto para serem cumpridos. Essa é a nossa realidade. Se não me engano, hoje nós estamos figurando entre a 4ª, 5ª, 6ª população carcerária do mundo. Um dos países que mais prende no mundo. Só perdendo para Estados Unidos e China, que tem uma população muito maior que a do Brasil. E nós temos, infelizmente, no Brasil, no sistema carcerário, um faz de conta. O Estado faz de conta que tem o controle. E os apenados faz de conta que cumprem a pena. E que estão incomunicáveis. E aí, nós temos uma lei de execuções penais, que é a Lei 7.210 de 1984. Ela traça lá todas as diretrizes de como deve ser gerida um presídio por meio do Executivo. O presídio federal é gerido pelo governo federal, presídios estaduais pelos governos dos estados, por meio da Secretaria de Justiça ou uma secretaria específica, né, de assuntos penitenciários. Aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, por exemplo, a Sejus, que é uma Secretaria de Interior e Justiça, que ela é acoplada à Secretaria de Segurança Pública, né, do Estado. E aí, o que a gente tem? Aqui, vou trazer a nossa realidade, doutor, aqui em Porto Velho, onde praticamente 90% da minha advocacia criminal é aqui em Porto Velho. Nós temos um presídio na capital, que inclusive foi inaugurado recentemente, com capacidade, se não me engano, ali para 250, 300 vagas. Hoje, com uma população de mais de 400 presos, doutor Murilo, e você, internauta, com divisão de 3 facções. Pasme. Nós temos nesse presídio lá uma facção chamada Comando Vermelho. Nós temos dentro desse mesmo presídio uma facção chamada PCC. E também temos uma outra facção originada de outros dissidentes, acho que das 2 facções, chamada PCP. Isso foi o que eu pude levantar em uma visita a um cliente que está cumprindo pena nesse presídio, que tinha saído de um presídio, que nesse presídio do qual ele tinha saído, só existe espaço para uma facção.
que no outro presídio é para outra facção. Ué. Então, eu estou trazendo uma realidade de Porto Velho. Recentemente estivemos aqui na Sejus em 2 reuniões com colegas nossos, membros da OAB, da Comissão dos Advogados Criminalistas, da Comissão de Prerrogativas, discutindo a problemática. Porque até para o advogado se comunicar com o preso está difícil. Porque já que os presídios hoje estão sendo dominados, está sendo gerenciados, né, entre aspas, pelas facções, então os funcionários públicos ali são meros espectadores. Fingem que tem um controle, mas não tem, doutor. A lei diz que tem que ficar um agente cuidando de cada 4 presos. O senhor acha que 8 ou 9 agentes dão conta de cuidar de 412 homens, doutor? Essa foi essa imagem que o diretor desse presídio trouxe para nós na reunião. Não, nós estamos com o controle da situação. Como que 8, 9 homens, armados até os dentes, parecendo uns cangaceiros, vão cuidar de 412 detentos? Que, se Deus o livre, conseguirem quebrar aquelas paredes, se unirem, vai virar uma carnificina, igual tivemos entre 2016 e 2017, que estourou aqui no estado do Amazonas, em Manaus, onde cabeça, pés, mãos, braços, troncos voaram o Brasil afora. Infelizmente, Rondônia já tem um exemplo bem gravíssimo e delicado. 2004, Foi condenado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos, aquela rebelião de 2002. Então já tem um histórico extremamente negativo. Então, doutor, é triste falar. Às vezes as pessoas podem falar assim, mas é tão batido, né? O meu acadêmico querido, minha acadêmica, que vai falar, professor, eu vou falar sobre o sistema carcerário. Não é um tema bem batido. Eu falei, não, é um tema bem real e atual. Vamos falar assim. E todas as informações que nos trazem, todos os dados, nos apontam para uma regressão total. Está piorando. Não tem, o sistema carcerário do país não tem a mínima capacidade de recuperar sequer um detento. Não tem. A gente tem um número muito pequeno de detentos que, por opção própria, mais do que pelo Estado, se recuperam. Eles falam, eu não quero mais viver nesse crime. Porque, doutor, é bem fácil fazer esse contraste. Quando o cidadão pratica o crime e vai lá para dentro do presídio, o que acontece? Ele automaticamente é cooptado, capturado pelos integrantes das facções. E aí, você vai se filiar a qual facção? É como se fossem partidos políticos lá dentro. É desse jeito. Então aqui é a facção tal. Ah, eu vou ficar neutro. Então, beleza. Você vai ficar neutro. A primeira rebelião que tiver, você morre. Eu quero, então não. Eu quero vir para a facção tal. Ou então eu vou para a facção Y, X e por aí afora. E aí, hoje, pasme, nós temos um presídio que tem 3 facções. Você tem de facção? Não, doutor, não sou de facção não, mas eu simpatizo pela facção fulano de tal. Eu simpatizo, então a gente sabe que é só um termo para dar uma suavizada, mas na realidade está inteiro ali dentro daquela facção. O senhor falou também, doutor, de uma situação extremamente grave e delicada. A questão dos bloqueadores de celular. Não tem. Os apenados hoje comunicam livremente com seus familiares. Comunicam-se livremente com as pessoas que estão aqui fora. Inclusive, a gente tem exemplos aí de pessoas dentro do presídio comandando a criminalidade por meio de suas ordenanças de dentro do presídio, por meio de um aparelho celular. Como entra, de que forma, como é feita essa fiscalização, fica no ar a pergunta. Porque isso não é de hoje, não é de ontem, não é de 5 anos, isso são décadas a fios que essa problemática ocorre, doutor Murilo. Muito bem, esse foi o nosso terceiro bloco. A gente volta já.